Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um Até Aqui Entrevista. Meu nome é Matheus e estou ao lado do meu amigo de sempre, Alex Américo. E aí, pessoal? E hoje a gente está com um convidado especial, mas antes de falar desse convidado, vamos lembrar aqui das nossas redes sociais. Estamos em qual lugar, Alex? Estamos no Instagram e no Facebook, só procurar como @o_até_aqui. @o até aqui, dá ênfase no O. Exatamente. Estamos também nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Music e por aí vai. No YouTube também. No YouTube, estamos no YouTube. Agora, final do mistério, vamos ao convidado, o convidado Escobar, responsável, das pessoas responsáveis pelo Curta Suzano. Olá, Escobar, tudo bem? Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer enorme estar por aqui. O prazer é todo nosso. Bora pra entrevista, Alex? Bora. Então, Escobar, primeiramente, Curta Suzano. O que é esse Curta Suzano? O Curta Suzano é um festival de cinema para filmes de até 25 minutos, filmes de curta-metragem, né? Que nós criamos em 2016, mais ou menos. Eu não sou morador da região do Alto Tietê, na verdade eu moro na zona leste de São Paulo, mas sempre estou em Suzano por conta das minhas atividades literárias, né? Porque além de trabalhar com cinema, eu também sou escritor. E nas Bacana. conversas que eu tinha com uma galera de Suzano, o pessoal do Sarau Literatura Nossa e do pessoal do Sarau da Galeria, um dia surgiu a ideia de fazer um festival de cinema, né? E aí a gente começou ali pensando em ideias, a fazer um festival de cinema, primeiro de filmes de animação, depois a gente pensou em focar em filmes que tratavam das questões referentes aos direitos humanos, depois a gente pensou em tratar só para filmes feitos por mulheres, né? Até que uma hora a gente chegou a essa equação de fazer as metragens sem temas, sem recortes, apenas que fossem filmes de até 25 minutos. E nós organizamos o primeiro festival em 2017, foi super legal, teve em torno de 300 filmes inscritos, mais ou menos. Em 2018 já deu uma bombada maior, chegamos a perto de 500 filmes inscritos. Bacana. E agora, 2021, nós estamos indo para o 5º ano consecutivo. Conheci bem no final, acho que foi na última semana do que estava sendo exibido os curtas. Aí eu fiquei, vou assistir, acabei, infelizmente não acabei assistindo os curtas, né? É uma falta de costume de pegar um curta para assistir. Antigamente eu ia no CCBB, que fica lá em São Paulo, junto com a minha, na época, namorada, em intervalo entre o serviço e a faculdade, que era um intervalo de 2, 3 horas, né? A gente ficava lá vendo os curtas, tipo, do nada, né? Parece um rolê meio estranho, mas a gente gostava pra caramba. Depois daquilo, meio que abandonei. E aí eu vi que tinha isso, e aqui na região, e eu descobri só esse ano, eu fiquei extremamente surpreso. E como foi o impacto nesse último ano por causa da pandemia? Vocês tiveram bastante acessos? Como foi? Ou ficou muito morno? Então, não conseguimos ainda mensurar se o acesso para nós foi bom, foi ruim. Talvez a partir deste ano a gente consiga, porque aí a gente vai ter números para confrontar, né? Mas, assim, o que a gente percebeu por conta das exibições online, a gente acabou percebendo que aconteceu o que já ocorre com as exibições presenciais. Ou seja, então sempre aconteceu muito desse lance de o pessoal trazer os seus amigos, seus familiares, enfim, seu público para votar nos seus respectivos filmes. A exibição online também aconteceu muito isso. E aí o que acontece? O pessoal bombou nas redes. Então teve filme que recebeu, sei lá, 300, 400 votos, porque nitidamente houve uma influência da pessoa que produziu, da pessoa que dirigiu, no sentido de dirigir as pessoas para votarem nesses filmes. Teve filme que teve, digamos assim, 6 audições, quer dizer, 6 pessoas assistiram, e teve filmes que estavam ali do lado, né, que era só clicar do lado e assistir também. Esses filmes tinham 400, 500 assistidas, e curiosamente são esses filmes que vieram com muitos votos, né? Essa prática é presencial, mas no mundo online também ela é extremamente normal. E assim, porque a gente tem os mecanismos que comprovam que a pessoa assistiu, que a pessoa só conseguia votar no filme se assistisse, para não correr o risco também da pessoa sair votando sem sequer ter assistido, inclusive, o filme que ela iria votar, né? Interessante. E
Nossa, só agora eu me dei conta que cineasta tem torcida organizada. Eu não sei dizer se chega a ser organizada, né? Mas tem. É o poder do marketing em É, si, né? de Puro. fato. É, Se o Oscar, se a gente pudesse votar nos filmes brasileiros que concorreram ao Oscar, eu A acho que a gente já gente teria tinha ganho ganhado. já. verdade, verdade. Uma dúvida, sobre essa questão dessa expansão que vocês estão fazendo de forma totalmente gradual, totalmente consciente, ali no começo somente filmes da região, e agora expandindo para filmes brasileiros, agora tem filmes também do exterior, né? Qual Isso. é de fato o objetivo? Ganhar cada vez mais notoriedade nacional com o Curta Suzano? Então, pelo fato de nós sermos grupo, é natural que haja um confronto no campo das ideias. Isso é totalmente saudável. Certo. Mas assim, a gente acabou, dentro das nossas premissas, lá, dos nossos valores, querendo ou não, eram Uhum. 5 vozes conflitantes, né? Então a gente focou, por exemplo, em questões que nós consideramos assim pilares para a questão do audiovisual. A primeira é que aí a gente iria trabalhar muito a questão da formação de público, de Certo. formação de público para o cinema, para o audiovisual, para o cinema do Alto Tietê, mas também para o cinema brasileiro, para o cinema alternativo, para o cinema independente, e não só para os blockbusters, né? Primeiro Uhum. festival, a gente criou laços com algumas escolas que permitiram que a gente levasse os filmes para serem exibidos para os alunos, permitindo que os alunos também votassem os seus filmes preferidos. E aí é legal porque é uma das formas que a gente encontra para democratizar melhor essa coisa e não ficar só na torcida organizada de determinado filme, né? Com Nesse certeza. percurso, a gente descobriu que tinha professores e professoras que trabalham com o audiovisual como instrumento pedagógico mesmo, né, em sala de aula. E nós, já a partir do segundo ano, criamos alguns vínculos com escolas basicamente de Suzano e uma de Mogi, que já trabalhava a questão do audiovisual, e nós fomos para lá a convite de professores, de diretoras, fomos lá para divulgar, para dar oficinas de produção audiovisual. Eu, por exemplo, eu tenho uma oficina que eu dou como produzir um filme usando apenas o celular como câmera, né? Terceira edição, em 2019, nós criamos um panorama totalmente voltado para a produção estudantil. A ideia é trabalhar exaustivamente essa questão do acesso do público estudantil aos meandros do audiovisual, tanto na sua parte exibidora quanto na sua parte produtiva também. Junto com isso, é claro que vem a ideia de fazer com que a cidade ou o Alto Tietê se projete, se torne um polo, um vetor, né, para que as pessoas comecem a prestar atenção na produção local. A nossa intenção é que haja um diálogo entre esses cineastas, estas cineastas, com outras pessoas que estão produzindo em outras regiões. Porque, assim, o Curta Suzano, um detalhe que acho que é super importante de a gente citar, ele é uma cadeia que trabalha o ano todo. Em 2019, a gente passou o ano todo exibindo, sempre na primeira quinta-feira de cada mês, a gente exibia um filme no Cine Teatro Vilma Bentivenha, da Prefeitura de Suzano, lá no centro de Suzano. A gente exibia filmes que foi selecionado nos anos anteriores, 2017 e 2018. Então, o filme concorreu de alguma forma e ganhou ou não algum prêmio em 2017, em 2018, mas em 2019 reexibiu esse filme para um outro público, né? E sempre que possível a gente também trazia alguém da produção, alguém que tenha dirigido, alguém que pudesse representar o filme ali e trocar uma ideia com o público depois da exibição. O ano passado não teve, né? Mas em compensação a gente criou as lives, né? Que é a mesma coisa, a gente exibiu os filmes de forma online e depois chamava o diretor, produtor, a diretora, enfim, alguém que representasse o filme para ali na live debater com o público alguns aspectos referentes ao filme que o Sensacional. público viesse a conversar. Muito bacana, muito interessante tudo que você disse aí, especialmente a parte voltada para o público estudantil. Eu, nossa, o pessoal deve ficar com raiva de mim, porque parece que todo episódio eu me sinto obrigado a falar que sou professor da rede pública. Oi, que E maravilha! hoje, hoje mesmo eu estava comentando com o Alex, ele está de prova. Eu falei, cara, tem umas aulas, né, de revolução industrial que eu quero dar e eu já sei o que eu vou fazer. Tem aquela série Peaky Blinders da Netflix. Eu Isso. vou cortar uns pedaços ali que mostra os trabalhadores para falar sobre a Aham. revolução industrial
e eu vou fazer isso e aquilo. O Alex estava de prova, porque eu vi o tema e falei, vou trabalhar dessa forma, o tema com os alunos utilizando os filmes e as séries para tornar a aula mais dinâmica e o aluno não, sei lá, não desistir da aula de história. Eu aproveito esse tempo para falar que na época de aluno, eu e o Alex estudamos juntos a primeira, a segunda, e até o ensino médio a Do gente. pré até o. Até aqui a gente tá junto, né? Como pode Exatamente. perceber. E na nossa época, teve um projeto, que eu não sei se você conhece, se chama Cinearte, que era um festival de cinema que envolvia algumas escolas do Alto Tietê. Da diretoria de ensino. Da diretoria de ensino, é um negócio público, né? Exato. E assim, a gente criava lá os nossos filminhos com roteiro, sinopse, negócio totalmente amador, feito por adolescentes que Coisa não linda. entendem nada. Mas essa Aquele é a parte áudio, uma linda. beleza. Essa é a parte incrível. Assim, a gente fez, ganhou lá a premiação de melhor filme de comédia. Melhor, Tô dando melhor risada filme de aqui. comédia. A gente não sabe como, a gente chegou à conclusão de que foi o único que se inscreveu em comédia e não tinha mais nenhum. E eu quero chegar ao ponto do seguinte: tem uma colega nossa, a Débora, que ela se interessou tanto de participar desse projeto, de filmar, de gravar, que ela foi fazer faculdade no ramo audiovisual. Isso aí Que incentivou legal. ela de uma forma incrível. Então, assim, as pequenas coisas como esse projeto que mobilizou a escola, e a escola vai com a sua torcida organizada lá para o teatro, e aí tem várias escolas junto, e começa aquela competição saudável e tal, e é premiação ali, premiação aqui, incentiva muitos alunos a seguirem esse ramo. E como você disse que trabalhou com algumas escolas, eu já vou anotar o contato aqui para, quem sabe, possivelmente trabalhar na minha escola. Exato. Não, maravilha. Mas a ideia é essa mesmo, né? Tem uma professora que trabalha exaustivamente a questão do audiovisual em Suzano. O nome dessa professora é Samantha Prado. E o trabalho dela é maravilhoso. Alguns filmes que saem da fornada que os alunos dessa escola produzem são filmes assim extremamente significativos. Teve uma aluna dela que produziu um filme para falar da questão de depressão, bicho. Que filme extraordinário. É claro, um filme tecnicamente muito duro, muito seco, mas não é essa a questão, né? Isso daí suscita aquilo que nós debatemos internamente no Curta Suzano, porque o que a gente quer? A gente quer o cinemão hollywoodiano e tudo mais, mas a gente quer o cinema na carne mesmo, um cinema que traga o suor, que traga as marcas das pessoas que estão produzindo sem condições, sem acesso à informação, produzindo assim na raça mesmo, né? E os filmes que têm saído dessa escola, projeto capitaneado por essa professora chamada Samantha Prado, e inclusive teve gente já do Curta Suzano que já foi lá e representar o Curta Suzano nas premiações que ela faz, porque ela faz um negócio todo com o seu glamour, né? De oferecer os troféus, de ter um tapete vermelho para os alunos e tudo mais, e a gente acha isso super bacana. O Curta Suzano, ele já é uma coisa muito mais avançada, claro, que o nosso Tech Podcast, que tem menos de um ano de vida, mas é engraçado como existem vários projetos na região que reconhecem de que, poxa, a gente vive numa região que tem muita coisa boa e que a maioria das pessoas não conhecem, mas seria bom que a gente fizesse uma coisa pra gente e para poder expandir isso, para falar assim, não, eu sou do Alto Tietê, esse curta foi premiado lá no Curta Suzano, tipo, de onde é? Do Alto Tietê, exatamente. E aí a gente tem essa mente totalmente nesse mesmo sentido, eu acredito. Como você vê essa questão, você falou da questão estudantil, o poder disso? O poder como um todo, além do fato de que, tipo, é legal fazer filme, mas o poder criativo, a questão de colocar a mão na massa para as crianças e até mesmo para as pessoas, para os adultos. Assim, eu acabei não falando, mas, por exemplo, a minha formação é em história, né? Também sou educador social, algumas pessoas chamam de educador social, outras pessoas chamam de arte educador, e já desenvolvi trabalhos em trocentos lugares, na Fundação Casa, projetos sociais do Banco Itaú, de empresas multinacionais, esses projetos sociais que o pessoal
que às vezes as empresas mantêm para meio que atenuar a dureza do seu entorno, né. Então, qual a leitura que eu faço dessa questão de você trazer elementos do audiovisual, mas não só elementos do audiovisual, eu posso falar da literatura também, eu posso falar da história, mas poderia falar de coisas que eu não domino, mas que eu sei que são tão importantes quanto música, teatro, skate. O audiovisual, eu acho que ele é extremamente capacitador no sentido de preencher campos simbólicos e imagéticos da produção industrial mesmo, porque afinal de contas você depende no audiovisual de quem domine tecnicamente alguns instrumentos, mas também da capacidade de fazer você abstrair na hora da construção de uma história, na hora da construção de um enredo que vai ser filmado, que vai ser editado, que depois vai receber o apêndice de uma trilha sonora, que vai, enfim, são trocentos elementos, né. E outra coisa, junto com tudo isso, é de se criar a coletividade, né, as nuances que ficam ali postas para que a produção seja coletiva. É claro que sempre uma ou outra pessoa se sobressai na liderança, mas isso é inerente ao mundo onde nós vivemos, a sociedade que está aí posta, né. E o cinema, mesmo feito por crianças e adolescentes, não vai fugir dessa questão, né, de que é ali que vão surgir as lideranças, quem vai mandar e quem vai obedecer, falando de uma forma muito grosseira, não muito lógica. Mas enfim, é a realidade que está imposta, né. Você falou muito sobre o papel da arte, né, na vida humana, e alguns filósofos tratam disso, do entretenimento, das artes humanas, da música, da poesia, e vou trazer até para o mundo atual aqui, dos filmes, do audiovisual, como a felicidade humana. Schopenhauer é um exemplo disso, filósofo alemão, se eu não me engano. Ele fala que a gente busca tanto a felicidade, os objetivos, mas quando a gente alcança, vem o tédio. E uma das soluções dele para a gente superar o tédio, que o tédio traz a infelicidade, é justamente apreciar as artes humanas. É. Eu acredito muito nisso, né, meu? E levo isso muito a sério. Até porque você pega umas coisas que eu tenho observado já há muito tempo, por exemplo, em países que têm um índice de desenvolvimento humano super alto, qualidade de vida, assim, não dá nem para comparar com a média que se vive no Brasil. Mesmo assim, por exemplo, às vezes tem taxas de suicídio absurdamente altas, principalmente entre o público que está ali entre os 12, 13 e os 20 anos, né. E isso foi uma coisa que sempre me chamou a atenção, né. Eu me pego pensando: "Pô, qual que é o grau de insatisfação da pessoa que teoricamente tá vivendo uma vida relativamente boa, vida farta", e nas farturas que eu digo não só no âmbito financeiro de bens materiais, mas enfim. Uhum. E aí a gente lendo, claro, por exemplo, Schopenhauer eu não conheço, eu não li. Lendo outros filósofos, a gente tem que ser movido por alguns desafios, né. E ao mesmo tempo que os desafios são importantes, as barreiras que nós temos que superar, não importa quais, né, às vezes elas estão apenas no território do simbólico, né. O esporte, por exemplo, é uma competição, é uma guerra, mas que está no âmbito do simbólico. Tudo bem que as torcidas organizadas estão aí para provar que às vezes a guerra vira guerra de verdade, né, de uma forma absurda. E junto com isso, eu creio no poder imanente da arte. A arte tem essa coisa de fazer com que nós possamos transcender espiritualmente de uma forma, assim, totalmente, digamos assim, exultante, né, de prazer mesmo, né. Ouvir uma boa música, ler um bom livro, ler um poema que é extremamente sedutor, né, dançar e também assistir um bom filme. Para que a gente assista bons filmes, a gente também tem que pensar que esses filmes têm que estar numa cadeia produtiva em que você vai vendo como você se identifica, como que você se coloca enquanto espectador. E algumas pessoas, claro, são desafiadas, se sentem desafiadas no sentido de também produzir, até porque hoje a gente tem acesso a uma tecnologia que nos permite produzir, fazer essas produções audiovisuais com uma certa facilidade, o que era muito diferente antigamente, né. Eu trabalho com cinema já tem mais de 30 anos.
né, ainda era do tempo que se montava o filme com tesoura e durex. O filme era assistido na fita de videocassete, depois tinha que rebobinar e devolver lá na locadora onde a gente alugava, e se não rebobinasse, você pagava a multa. Enfim, o audiovisual hoje é onipresente na vida da gente, até porque o celular, hoje todo mundo filma, hoje todo mundo. Até a vozinha de 80 anos, se você ensinar ela a apertar o botão, ela vai filmar. E filmar nada mais é do que você selecionar aquilo que você quer supostamente eternizar. E fica eternizado. Assim, casos de filmou o senhor de tantos e poucos anos conversando com a senhora, um casal, se despedindo nos últimos momentos, coisas marcantes. E eu até cito um filme bem simples do ator Ben Stiller. Ele dirigiu e produziu o filme As Aventuras Secretas de Walter Mitty, que é um filme que Hum, está eternizado em mim porque me ajudou a vencer a minha timidez. Eu tinha uma timidez muito grande em relação ao mundo e principalmente às mulheres. hum. E esse filme, ele me ajudou a vencer isso. Então, quando fala assim, olha, eu venci talvez o maior obstáculo da minha vida até agora, que foi a timidez, e muito se deve a esse filme aqui que eu assisti e me deu um empurrão. Graças a esse empurrão, eu consegui voar longe. Que maravilha, bicho. O poder, a capacidade transformadora da arte. É claro que quando o roteirista estava escrevendo as cenas que depois foram gravadas e quando o diretor estava dirigindo e o ator, a atriz atuando, enfim, ninguém está pensando assim, tal fulano vai assistir esse filme trocentos anos depois, lá no Brasil, e ele vai tocado de tal forma que ele vai repensar a forma dele atuar socialmente, e por conta disso ele vai deixar um pouco a timidez de lado, ou esse filme vai dar uma vitaminada de tal forma que ele vai aprender a enfrentar essa timidez e tal. E acho que esse é o grande barato da arte, da educação, é você aprender de forma lúdica, né? Aprender fazendo, praticando, meditando, enfim, abstraindo. A gente tá falando antes de questão de registros, né? Eu acabei pegando uma conversa entre dois amigos meus. Um amigo meu, infelizmente, estava com o pai com câncer terminal. E aí, uma frase do outro amigo foi: grave, converse, grave a voz, grave tudo que você puder, porque um dia você vai achar que você esqueceu. Hoje, você parar pra pensar assim, minha avó, que me criou, meus pais iam trabalhar. Hoje talvez eu nem lembre da voz dela. E o que faltava, tipo, o que eu não daria hoje simplesmente para ter um vídeo dela, uma gravação. Um E aí, registro. exato, um registro, um pequeno registro. Já tem um certo tempo isso, já existiam celulares, eu não tinha celular na época, né? E Sim. é uma coisa tão simples que hoje se tem aos montes e que um tempo nem se pensava, né? É uma coisa que eu tenho pensado muito, muito recentemente é de que hoje o acesso é tão grande, de certa forma, há uma banalização das relações por conta disso também. Eu, por exemplo, trabalhei muitos anos com filmagem de eventos sociais, casamentos, batizados, essas coisas, né? Eu lembro que existia um certo ritual e até um respeito, digamos, pela figura do cara que estava registrando o casamento, porque o pessoal sabe que, meu, se eu atrapalhar esse cara, ele não filmar direito a noiva, ferrou, né, meu? Ferrou a vida da minha neta, da minha sobrinha que tá ali em cima do altar, né? Amigos meus que ainda continuam insistindo em trabalhar com esse tipo de gravação sofrem pra caramba com as pessoas que entram na frente porque querem filmar com seus celulares. Aí de repente tem 30 pessoas filmando a mesma cena. Nós não tomarmos cuidado, 30 pessoas ou mais terão essas imagens, mas a própria noiva não vai ter. É uma coisa maluca, porque assim, o excesso de informação é tão ruim quanto a falta de informação, porque se você não tem determinados filtros, tudo entra nas camadas inconscientes das suas percepções, e aí quando você vai se dar conta, você ouviu falar tanto de determinada questão, você não sabe nada sobre ela, justamente pelo excesso que falaram dela. Concordo plenamente com o que você está falando da importância do registro, mas aí a gente também tem que sempre estar ponderando a contraparte disso, que é o excesso de informações que não nos leva a nada. É os prós e contras, né? Um exemplo que a gente tem é show, né? Você vai num show lá, todo mundo pega o seu celular, você acaba não vendo a banda, porque tá todo mundo com a mão levantada filmando, e o cara assiste o show, a pessoa.
Todo mundo fica Pessoal, assistindo pela tela do celular. isso. O que o Alex falou sobre o registro, cara, excelente, mas o que eu também acho é que registrar alguém intensifica a dor quando você perde essa pessoa, né? Você registra o áudio ali, uma conversa por áudio, pelo WhatsApp, essa pessoa nos deixa em algum momento e você clica ali, escuta aquele áudio, ouve aquele vídeo. Para mim, no meu caso, intensifica a dor da perda. Então, eu não sei se eu estou tão preparado assim para visualizar os registros. Vou ter a curiosidade, né? Ah, perdi alguém, vou lá ver a foto, ver o vídeo, vou sentir a dor um pouco mais forte. Mas acredito que isso posteriormente, depois de uns anos, se torna boas lembranças. Refletindo um pouco mais profundamente sobre essas questões, e olha como a gente saiu totalmente de Suzano, do outro Tietê, e a gente já está nas nuvens, né? Se vocês permitem um apontamento rápido, e vou tentar ser bem sucinto, na verdade eu acho que o grande lance de nós pensarmos essas questões que são tão distintas, as formas de recepcioná-las, né, as pessoas, porque cada um traz de uma forma, cada um faz uma leitura diferente, é que Uhum. antes de tudo a gente tenha um escudo de humanismo dentro da gente, de tal forma que, para quem gosta, que não haja uma exacerbação desse gostar, né? Que esse gostar não seja transformar isso num ritual, inclusive de, sei lá, nos levando inclusive para situações de depressão, e tudo mais, porque de tão exposto que fica aquela, digamos, aquela voz para ali para gente. Da mesma forma, a outra pessoa que tende, digamos assim, não se sentir muito confortável, se ela tiver que ser confrontada em algum momento da vida dela com essa voz, que ela também possa respeitosamente, ritualisticamente ouvir e beleza, encerrou ali e tudo mais. Então, na verdade, acho que o grande lance é nós termos os nossos escudos, as nossas formas de defesa demasiadamente humanas, no sentido de não transformarmos a nossa alegria numa exacerbação louca e desenfreada. Quando o nosso time ganhar, ser campeão, que a gente não saia por aí matando, mas também se o nosso time for cair uma divisão, que também não seja motivo para o cara querer se suicidar só porque o time dele agora vai jogar a Série B. É uma analogia meio grosseira que eu estou fazendo aqui, mas que eu acho que faz muito sentido, né? É De legal a fato. gente viver as nossas relações intensamente, é legal nós vivermos abstrações, mas que ninguém se mate porque não passou no vestibular da Unicamp e que ninguém queira matar alguém porque passou em primeiro lugar no vestibular de medicina, tendo estudado em escola pública a vida toda, sabe? Uhum. Sei lá, alguma coisa. Eu entendo perfeitamente. Acho que a gente nunca viajou tanto assim no assunto, né? É, mas para mim tá sendo uma experiência fantástica. É, voltando pro É, Curta Suzano, né? Ai, ai. Vou falar um pouco de questões mercadológicas. O poder dessa indústria, né? Hoje você sente de perto, o acesso está mais fácil, mas em questão de oportunidades nessa área, como que está sendo assim? Não só nessa região, mas em si como um todo. eu acho que o melhor exemplo dessa situação toda talvez seja eu inserido no mercado. Eu, enquanto um agente do mercado, porque o que acontece? Eu trabalho com audiovisual desde 1988, portanto, 32 anos, né? E Uhum. de 1988 até 2011, eu vim numa série ininterrupta de trabalhar, às vezes trabalhar em até 3 produtoras ao mesmo tempo, porque havia uma demanda muito grande e tudo mais, e porque tem uma coisa assim muito interessante quando você lida com tecnologia, né? E mesmo em 88, quando eu trabalhava lá com os aparelhos analógicos, quando eu entrei nesse mundo, o que acontece? Pessoas que trabalham com tecnologia, quanto mais refinadas, quanto mais jovem, mais você é solicitado a trabalhar com essas tecnologias. Mas também os gargalos do mercado, do próprio mercado em si, fazem com que, conforme a sua idade vai avançando, você vai perdendo fôlego, porque você começa a competir com outros jovens. Então, você que chega nos 30 anos, está competindo com um moleque de 16, de 18 anos, e chega ali com conhecimentos muito mais aflorados com relação àquela tecnologia que está ali latente, e você tem que estar sempre renovando, quando na verdade a gente chega a uma idade que você já não tem mais aquela percepção de só de aprendizado, você quer fruir.
E é nessa hora que você começa a perder essa corrida desenfreada quando você trabalha com instrumentação muito tecnológica, né, que é muito dependente de tecnologia de ponta. Se na década de 90, por exemplo, eu trabalhava com 3 produtoras ao mesmo tempo, depois os serviços foram escasseando, escasseando. Por exemplo, em 2011 eu fiquei desempregado depois de trabalhar por 9 anos numa mesma empresa, numa mesma produtora. E aí eu não consegui mais me colocar no mercado como eu me colocava antes, enquanto técnico. Eu sempre fui editor de vídeo. Também fui cinegrafista, também fui técnico de áudio e tudo mais, mas principalmente editor, né? Inclusive o meu DRT é de editor de vídeo. E aí o que acontece? Foi quando eu me dei conta de que eu tinha uma robustez que poderia me levar para outros caminhos, né? Por exemplo, para direção, para produção, para coisas que não eram tão técnicas. E aí eu peguei e passei a atuar mais nesse campo. Então comecei a dirigir clipes para amigos, comecei a produzir filmes, comecei a fazer outras coisas. Eu comecei a escrever roteiro, né? Passei décadas sendo um técnico, me sentindo Uhum. confortável nisso, até que eu me dei conta, falei, pô, meu, como assim? Eu escritor, né, meu, e livro lançado e não tem um roteiro assim que eu tenha assinado, né? A partir de então eu comecei a me dedicar mais a essa produção mais pontual, muito mais intermitente, mas ao mesmo tempo que tem me gerado um grande prazer, né? Então eu tenho trabalhado mais, tenho dirigido filmes, clipes, documentários, essas coisas todas, produzido bastante também, roteirizado algumas coisas. Tem sido minha vida desde então. São 10 anos, né? Nessa área menos técnica, digamos. De fato, então, você estava exatamente com os olhos treinados, os ouvidos totalmente treinados, né? Ali com todas as suas competências e traçou um caminho novo. Isso acontece muito em todo o âmbito criativo, né? Exemplo, acho que teve até um vídeo que viralizou, acho que foi ano passado, de uma programadora. Ela falando muito, muito puta da vida, de que como é que é ser programador? É, você tá ali todo dia surge algo novo e você sempre tem que ficar atualizado, e aí chega alguém com 16 anos e faz muito melhor do que você o que está sendo necessário no momento. Não importa toda a sua bagagem. Então, todo o emprego em si, por todo lugar, tem sido cada vez mais escasso. Cada vez quando as pessoas pensam usar todas as competências que elas adquiriram de outra forma, acho que aí que tende a fluir, né? É verdade. Tem uma questão que para mim está posta aí, que é assim, hoje está claro que o glamour é outro, né? Antigamente existia uma glamorização, mas no sentido assim de distanciamento social, inclusive entre as pessoas que produziam um determinado filme, que inclusive tinha lá todo vamos dizer assim, uma hierarquia de umas convenções, né? Então, o filme ele era lançado, então ele ia para o cinema, um certo tempo no cinema que ele era vendido para uma outra distribuidora que iria distribuir ele em vídeo. Toda essa cadeia foi quebrada, né? Hoje, por exemplo, um pouco está se lixando, por exemplo, para produzir filme para cinema, né? O pessoal está preocupado em produzir filme para canais de streaming ou então diretamente para o YouTube. Mas ao mesmo tempo que tem essa tal banalização, o acesso é relativamente fácil. Hoje tem um leque de coisas, tutoriais no YouTube, mas ao mesmo tempo tem uma outra demanda que eu acho super interessante nós refletirmos, que é o seguinte: tudo hoje envolve audiovisual. Ao mesmo tempo que tem essa facilidade de recursos que faz com que a mão de obra seja infinitamente mais barata, seja sucateada, mas ao mesmo tempo tem demanda. Hoje você vende batatinha frita ali na esquina, você tem que produzir um filminho, tá isso aquilo, para postar lá nos grupos da vila, para postar no WhatsApp, para fazer um TikTok, tá isso aqui, enfim. Se você não fizer, a dona Maria ali do lado, que tem um neto que é esperto, o neto vai fazer para dona Maria, a dona Maria vai vender mais pipoca, vai vender mais batatinha frita que você, e ela tá vendendo nos grupos, fazendo o TikTok lá no e distribuindo isso daí em rede. É bem complicado. A gente tem um quadro que a gente tá tentando implantar esse ano, né? Que é pra falar O que você mais gosta na cidade de Suzano? Nossa, eu gosto de tanta coisa. É uma cidade que ainda tem alguma coisa de áreas interioranos que estão se perdendo rapidamente por conta de uma especulação imobiliária absurda que está acontecendo. Então, tudo que era chacrinha está virando condomínio, né? E isso a Uhum. gente sabe onde vai dar, né, meu? Que a região leste de São Paulo, onde eu nasci e moro, passou por esse processo. Eu vi muitas chácaras se tornarem coabs, muitos sítios
virarem prédios de conjuntos habitacionais. Você vai jogando um monte de gente no mesmo lugar, geralmente perde um pouco o bucolismo e tudo mais. Mas, por exemplo, Suzano ainda traz essa marca interiorana, que é uma coisa que eu acho muito legal, porque ela meio que humaniza as relações. É uma cidade de ruas largas. Putz, como faz diferença isso? Uma outra coisa que eu acho muito pujante em Suzano é que tem grupos que atuam artisticamente de forma muito, meio que às vezes até na contramão de certas políticas públicas, mas então tem grupos de teatro, grupos de dança, tem o pessoal do audiovisual, tem cineastas assim muito fortes, cineastas que já tem uma obra assim consolidada, o Janderson mesmo, que é um cara que trabalha muito com filmes de terror, ele é meio que seguidor, né, do Zé do Caixão. O cara tem uma produção muito forte, muito impactante, né? Tem um escritor chamado Sacolinha, não sei se vocês conhecem. Aliás, se vocês não conhecem, eu indico ele. É um cara que percorre um circuito muito forte, um escritor que o Brasil ainda vai ouvir falar muito dele, do Sacolinha. Enfim, esses são alguns aspectos positivos de Suzano. Agora, a segunda pergunta, o que você melhoraria em Suzano? Me preocupa muito, por exemplo, ver essa fragilização nas relações sociais que acabam gerando coisas absurdas como aquele lance lá daquele crime cometido lá na escola, lá no. Esqueci Ao Brasil. no Raul Brasil. Eu acho que isso tem muito a ver com esse lance de ter pouco teatro nas escolas, pouca música nas escolas, pouco sarau nas escolas, de ter pouco cinema nas escolas, né? Acho que se tivesse mais essas coisas, talvez aquela molecada que fica ali na Deep Web, tá isso, aquilo, encontrasse outras formas de ritualizar, né, a sua insatisfação com a vida, com o mundo e tudo mais, e não entrar nessas vibes loucas, né, de seguir esses instintos assassinos, esses serial killers aí, né. Mas, enfim, acho que por hora é o que eu tô lembrando agora. Tudo bem. Tudo bem. Diga as redes sociais do Curta Suzano, como que as pessoas podem encontrar, como eles podem conhecer mais do projeto. Tem a sua página, né, curtasuzano.com.br, e no momento eles têm manutenção, provavelmente até o dia de ser exibido o programa já vai estar funcionando, curtasuzano.com.br. Tem Instagram, tem Facebook, tem nosso e-mail também, é curtasuzano@gmail.com. Esse ano nós ainda não temos a data porque está tão nublado o tempo à frente, né? Uma única coisa que a gente já tem decidido é que vai fazer o curta esse ano igual o ano passado, totalmente online. E as nossas formações também nós vamos fazer de forma online. Provavelmente as inscrições vão começar agora, 1º de março, e a nossa ideia é que provavelmente o Curta Suzano aconteça, a exibição seja online apenas, e provavelmente já no segundo semestre. Eu também tenho minhas redes sociais, Escobar Franelas, tenho no Facebook, tem Instagram, tenho canal no YouTube, onde as pessoas podem ver alguns filmes que eu já dirigi, que eu produzi, clipes, documentários, essas coisas todas. Eu queria também lembrar, só acabei não comentando, eu faço parte de um coletivo que trabalha com produção audiovisual aqui em São Paulo também, chamado Lentes Periféricas. Você já ouviu falar, né? Eu acho que eu já ouvi falar. Já é conhecido já. Então, o Lentes Periféricas ele é bem mais antigo que o Curta Suzano. Ele surgiu em 2013, se eu não estou enganado. A gente trabalha com produção audiovisual, a gente também dá umas oficinas de produção, né? Brevemente tem filme novo do Lentes Periféricas surgindo por aí. É isso. Show de bola. Muito obrigado pelo papo e por contar a sua história. Até aqui. This is a dream.